Então estamos aqui. Você treinou hoje, Ramon? Treinei, mas treinei hoje foi meio fofo. Lero? Foi lá treinar fofinho. Ontem eu dei uma saída e eu tive que treinar, baixar um pouco o nível. Ah, igual, isso é importante. Então quer dizer que quando sai aí, o importante é ir treinar ou ficar em casa? Não, tem que treinar. Tem que treinar, né? Pelo menos sinalizar. Você não necessariamente vai precisar ir lá, né, destruir fibra e arrebentar tudo, mas pelo menos você tem que sinalizar, e para que você não perca, logicamente, aquela continuidade do processo que você está fazendo, né, principalmente mental, é importante que você vá treinar. E eu tava ruim, velho, tava de ressaca. Tava treinando fofinho, de ressaca, então estamos aqui, ó. Eu tava de ressaca e o treino curou minha ressaca, cara, por isso que eu tô feliz. Você chegou aqui ligado. Eu cheguei aqui mais cedo hoje, falei assim, cadê o Ramon, gente? Ele chegou aqui pilhadão, mas deu bom então o treino. Tá bom demais. Tá certo. E hoje a gente tá aqui, galera, para poder falar um pouquinho de dieta e treino. Dieta e treino, Ramon. E aí? Todo dia falando a respeito disso, né? Todo dia eu tenho que responder aluno com relação a treinamento. Todo dia. O treinamento ele faz parte do nosso processo, né, Ramon? Do nosso trabalho. A pessoa muitas vezes me pergunta, a primeira triagem que eu faço antes de eu começar a fazer a aquisição do aluno, né, para a equipe, eu sempre pergunto para ele qual que é a sua experiência com orientação nutricional, o que você treina, qual que é a frequência e a quantidade, para poder definir se a pessoa tem ali o mínimo necessário, né, para a gente poder começar a fazer um trabalho. É um requisito. Não necessariamente que ela saiba treinar, mas que ela pelo menos esteja disposta a treinar. Né? Disposta a treinar, gente, é você ter tempo. É, na verdade, você ter prioridade para separar um tempo, porque tem gente que fala, nossa, eu vou treinar 3 vezes na semana. 3 horas. A pessoa quer ter resultado, quer emagrecer, quer corrigir um grande problema com 3 horas. Dá pra poder corrigir um grande problema com 3 horas? 3 horas na semana? 3 horas na semana. Tem gente que me manda às vezes mensagem. Sabe qual que é a mensagem que eu mando? Dieta, treino é a solução. Ajustando, dá pra fazer. Então, mas 3 horas na semana, cara. Tem como ficar rico investindo R$300 por mês? Tem, se eu viver 1000 anos. Então, tá respondida a pergunta. Tem jeito, mas vai demorar quanto tempo para isso ser resolvido? Aí, essa é a questão, né? Quanto tempo essa equação vai ter que acontecer, né? Exato. E uma das coisas importantes de falar de treino, quando a gente trabalha com orientação, né, Ramon? Com o nosso trabalho de coach, primeira coisa, gente, é impossível você conseguir seguir um plano alimentar, ter vontade de seguir, ter disposição para poder falar não para um monte de coisa se você não treina. E uma vez eu acredito até que foi você que falou, então alguém, numa conversa nossa, que falou, é por isso que a sua tia, a sua mãe, elas não conseguem seguir dieta. Foi eu que falei mesmo. Porque elas não treinam. A minha mãe não treina. Ela tenta seguir dieta, ela me ligou essa semana e falou, Danilo, eu preciso de uma nova dieta. Eu falei assim, outra mãe? Ela Eu falei, mas você fez a passada? Ela, eu não fiz muito não, mas eu sinto que eu preciso de uma. Como é que nega dieta pra mãe? Eu falei assim, mãe, eu vou aí, a gente vai fazer uma dieta. Quer uma atualização. Quer. Olha só. Mas a gente costuma falar que quem não treina não faz dieta. E é muito difícil alguém que não tenha uma rotina de treinamento específica durante a semana seguir uma rotina dietética. Porque a âncora que puxa tudo é o treinamento, né? Tudo vai ser em função do treinamento. E quando você não tem essa âncora, cara, o que se faz? Não tem sentido. Você praticamente não encontra muito sentido, né, nas coisas. Fica nebuloso. Perde um pouco a justificativa. Muitas vezes o nosso trabalho ele consiste sempre em entregar a pessoa para poder entrar num salão de musculação ou alguma outra modalidade esportiva, né, Ramon? Eu te garanto, eu tenho certeza que você tem outros tipos de atletas dentro do seu time. E o nosso primeiro objetivo é o seguinte, eu quero ter performance. Independente se você vai abaixar percentual de gordura ou se você quer ganhar massa muscular, você vai ser entregue para você poder fazer um treino de qualidade, para poder ter uma adaptação específica. Isso, exatamente. O treino não necessariamente que seja musculação. É lógico que a gente vai sempre puxar para esse lado, porque a grande maioria das pessoas, e o que a gente realmente acredita, né, o que a gente tem habilidade é na questão da musculação. É questão de desenvolvimento, é questão estética, é questão de construção de um corpo. Mas eu tenho alunos que são corredores, nadadores, alunos que têm... tem um que... é ciclista, que anda de bike. Então tem lutador, tem bastante. Então tem uma galera que faz outros... E o cara que quer ficar bonito pro verão? Bonitão. Então, curiosamente, nenhum deles que não faz musculação vai ficar bonito pro verão. Não vai ter que fazer musculação, não adianta. Não foge. E acaba que muita gente, através
da consultoria, ela vai melhorando, melhorando, não gosta da musculação, mas ela sente a necessidade, uma hora que o corpo tá mais seco, de começar a ter volume em certos locais, né? Sim. Isso acontece muito, às vezes acontece com mulheres. Algumas mulheres falam assim, Danilo, eu tô a fim de fazer uma atividade aeróbica, eu quero fazer um funcional, tem como eu ter resultado? E eu vejo que a pessoa não gosta muito do salão de musculação, mas muitas vezes ela não gosta porque ela nunca viveu o resultado. E eu falo, olha, vamos começar o trabalho. E aí ela vai emagrecendo, aí ela se sente meio flácida, meio murcha em alguns pontos. E ela fala, como que eu vou corrigir isso? Eu tô sem glúteo, eu tô sem bunda. Eu falei assim, cara, é nessa hora aí que a musculação vai fazer um puta efeito. Vai. Muito, né? Muito. E realmente, se não tiver o treinamento, seja ele qual for a modalidade, se não tiver um set no dia, né, uma âncora. Você já tentou fazer uma rotina para alguém que não treina? Já, pra minha mãe. Pra entendeu? tua mãe. E pra alguns parentes. E você não bate cabeça quando você vai fazer? Hoje em dia eu não pego, gente. Hoje em dia eu faço uma triagem. Quando a pessoa pega, às vezes fala assim, eu treino 3 vezes na semana. E eu pergunto pra ela, você bebe? Ela bebe. Eu falei assim, olha, provavelmente você passa mais tempo no bar do que treinando, então nunca vai dar certo. E eu uso a seguinte analogia. Não se começa a pintar uma casa com uma lata de tinta. Eu já explico pra pessoa que ela vai ter que ter pra poder se adequar pra metodologia de querer ter resultado, porque as pessoas cobram muito isso da gente, as pessoas cobram muito o resultado. E eu falo com a pessoa, você terá que fazer o mínimo necessário, porque você terá todo o esforço de fazer dieta, de organizar a sua rotina, mas o processo de mudança de composição ele é lento. Dentro da lentidão dele, eu tento trabalhar com uma taxa máxima. Entendi. Então, você não quer fazer dieta para quem não treina isso? Eu já não faço mais. Hoje em dia eu mostro pra pessoa, eu falo assim, olha, você vai me cobrar algo que nunca vai existir, e você vai se frustrar, você vai perder seu tempo, vai perder meu tempo, vai perder o tempo de todo mundo. E aí a pessoa muitas vezes fala, mas eu não estou disposta a fazer. Eu falei assim, então pra metodologia que eu garanto que vai dar certo, você não se aplica. É bem claro, é bem transparente, sabe, hoje em dia. Senão você estaria vendendo uma coisa a qual você não acredita, né? Você se sente quase um impostor quando você vai fazer uma rotina, por mais que não seja um ônus teu, né? Por mais que não seja uma escolha tua e você realmente falou que a questão funcionaria com o treino, a pessoa está disposta a não treinar, quer dizer, não está disposta a treinar, né? Dá uma sensação de que você está fazendo uma coisa errada, que parece que não está completo, cara. E outra... A gente não quer trabalhar com algo incompleto, não. Né? A gente tem perfeccionismo dentro do trabalho. Então, não faz sentido realmente. E eu já trabalhei, Ramon, eu já tentei. Eu acredito que o trabalho ele ensina muito a gente ao longo dos anos. Pô, já fiz dieta pra gente com patologia, de tudo quanto é tipo, sei fazer, me forcei a estudar pra isso, mas hoje em dia o público, ele nichou. Entendeu? Qual que é o público hoje em dia, por exemplo, que me procura? Hoje me mandaram uma mensagem, a pessoa falou, olha, eu tenho uma resistência insulínica, eu tenho isso, 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 e eu tenho um nutricionista que eu falo, olha, você tá com essas patologias, o seguinte, você vai procurar essa pessoa, você vai fazer um tratamento junto com ela, eu consigo te dar algum auxílio, alguma dúvida que você tiver, e depois que o cara der quase uma alta para ela, porque ela tá indo lá para poder tratar uma patologia, a gente consegue fazer um trabalho. E ainda convido ela a continuar me assistindo ali nos stories, para que ela vá aprendendo, e aí sim ela deixa o corpo dela funcional e com o mínimo necessário para poder começar o trabalho aqui comigo. É a melhor situação, né? Uma pessoa que já vem já vem pré-estabelecida para você, já vem minimamente setada, né? Sim. É a pessoa que passou por vários profissionais. Esse é um aluno que me agrada muito. Ele já sambou bastante, mas de uma forma ou de outra ele meio que já estabeleceu pelo menos a compreensão, o entendimento de que ele precisa executar e que ele precisa fazer. E outra, eu acredito que existem profissionais, por exemplo, que eles amam trabalhar com reeducação alimentar, entendeu? Eu já trabalhei? Já, mas hoje em dia eu gosto de pegar a pessoa já decidida com o que quer, a pessoa já com o corpo... Pode estar com o metabolismo desacelerado? Pode, não tem problema. Mas eu não vou ter que preocupar com uma certa patologia para poder preocupar com uma outra situação. E eu acredito que dentro das últimas 100 pessoas que me procuraram, 100 pessoas elas têm um perfil. E na hora que aparece uma pessoa fora desse perfil, eu prefiro encaminhar para outro profissional para depois ela estar apta a trabalhar comigo. Eu não fecho porta, mas eu explico para ela o seguinte, olha, na sua situação você tem que viver essa jornada. É onde a gente começa a ter o direcionamento, né, Ramon? Sim, sim. É muito melhor quando vem pré-setada e se não vier, tem que fazer essa conduta correta, não é? Tem. E a gente aprendeu isso, gente, foi com o tempo, tá? Eu garanto pra vocês que o Ramon... Eu já me frustrei uma vez com o meu trabalho, eu estava fazendo o meu máximo
E às vezes eu me perguntava, poxa, por que está dando errado? E depois de tanto trabalhar, eu entendi que para o jeito que eu faço hoje, a pessoa precisa dar motivo para o corpo dela poder mudar. E esse motivo, muitas vezes, a gente passa na frequência, na intensidade e no tipo de treinamento. Ninguém aqui tem que ser expert de treino. Às vezes a pessoa nem sabe treinar tão bem, mas ela está disposta a alocar horas para que as coisas aconteçam. Entendi. E me diga uma coisa. O que você acha da questão de fator motivacional do treinamento? Você fala para a pessoa poder evoluir no treino ou pelo fato do treino existir a pessoa já se sente motivada? Não. Uma pessoa que vai para academia, ela se sente motivada, mais motivada, menos motivada a seguir uma rotina? Como que funciona? Com certeza. Eu pego o outro lado, eu vou pegar para um experimento prático. Eu comecei a atender muito mais mulher e as mulheres eu comecei a perceber que todo mês tinha uma mulher que ia colocar silicone, que passava por uma cirurgia, que tinha isso, que tinha aquilo, que tinha um problema. E aí eu percebi o seguinte, à medida que eu pegava até mesmo uma excelente seguidora de dieta e tirava o fator treino dela, eu comecei a ver que ela durava 2 semanas na dieta. E na 3ª semana, ela já começava uma safadezazinha ali, outra ali. Na 4ª semana, na 5ª semana, ela estava soltíssima. É o que eu tenho de medo. No paz e amor, entendeu? Tava abraçada com chocolate, com a barra de chocolate de um lado e, tipo assim, na loucura. E aí eu pensei, gente, olha só como as coisas acontecem. Eu vejo muito a frequência com que um caminho, à medida que quando você não tem o treino, ele se repete. Tanto que hoje em dia eu tenho uma jornada, né? A pessoa que vai fazer uma cirurgia, eu já sei, ó, essa primeira semana, o que você faz? Por exemplo, você vai manter sua dieta. Na 2ª semana, aí eu já tiro um pouco de comida. Na 3ª semana, eu faço um jejum. Na 4ª semana, um ciclo de carboidrato. Eu vou dando função pra ela. Sim. Entendeu? Aí a cada semana, a cada 2 semanas, ela vai tendo função. E ela é obrigada, nesse período que ela tá sem treinar, porque eu sei que vai acontecer, a comentar comigo, como se fosse um diário ali no WhatsApp, toda vez que ela furar. Um furo não programado. E aí eu faço ela pensar em cima daquele furo. Porque é o único jeito, já com quase um deadline, eu assim, quando que o médico vai liberar pra você poder treinar? Eu vou segurando. Mas eu não conto pra elas não, agora elas sabem, né? Mas eu vou segurando e falo assim, e aí, fala com o médico se você tá bem, se você pode treinar ou não, porque a gente segue as diretrizes dos médicos, geralmente, nesses casos. E aí, na hora que ela fala assim, o médico falou que eu posso fazer um cardio, mas será que vale a pena? Eu falei assim, vale? Vale, lógico, você tem que voltar pro cardio muito. E vai fazer todo dia, entendeu? E aí sim ela consegue voltar pro planejamento dela. Então, é o medo que eu tenho dos meus alunos que fazem viagens muito longas. Eu sempre fico um pé atrás, tipo, passou de 15 dias de viagem, eu falo, ixi, velho, vai ser complicado. A não ser que seja aquele aluno ouro que ele já sabe que ele vai para lá, ele vai organizado, vai continuar a dieta, vai treinar. Ele tá indo já sabendo como é que a banca toca. Hoje eu tenho uma amostragem grande, Ramon, de alunos que param a consultoria, independente se ainda tem tempo pago, tá? Por conta de férias. Olha só, é um problema comum que até hoje eu não consegui resolver. E quando eu falo resolver, gente, a gente pensa só no aluno, tá? Porque de cada 100 alunos, tem ali as férias de final do ano, que seja um período curto, às vezes 1 semana, 10 dias final do ano. De cada 100 alunos, mesmo os comprometidos, às vezes eu tenho uma perda de 30%. E esse cara vai voltar depois, super arrependido. Então, eu falo, o mais importante quando você voltar, e tanto que eu crio a sinalização, olha, se você viajar, você tem que me mandar uma mensagem. Assim que você voltar, você é obrigado a me mandar mensagem, sabe por quê? Eu trago ele para mais perto. E mesmo entendeu? Assim existe uma dificuldade nisso, né? Olha, a solução que eu tive era sempre essa. Eu falo assim, olha, se você for viajar, você tem que me informar. E aí eu dou uma orientação do que a pessoa tem que fazer durante a viagem. E simplesmente na hora que ela voltar, eu falo que ela tem que me falar. E aí, geralmente, tem dado certo, sabe? Mas tem gente que na volta nem manda mensagem. Eu falo, é muito engraçado. Eu e o Ramon, a gente... Você perdeu o ano pra vida. Pra vida louca. Só que ele volta, e ele volta super arrependido. Só que o problema é que ele vai voltar arrependido todo acabado. Quando tiver... Tem aquele meme do Will Smith, você já viu? Não, qual que é? Ele falando pro personal dele, ele sequinho, bonitinho, falando pro personal dele, vou dar um tempo aí, mas vou continuar treinando, vou continuar fazendo, mas vou dar um tempo aí nos nossos treinos. Aí depois ele aparece assim, inchado, assim, com a cara redonda pra caramba. Eu já vi. Aí ele, tem um casamento, tem horário pra mim, tem um casamento daqui 3 semanas, tem horário aí pra mim, o cara é inchado, velho. E é exatamente o que a gente vê por aí. E assim, essa questão, gente, a gente às vezes fica chateado pela pessoa, porque não existe nada pior de você estar ali numa rotina, colecionando resultado, sendo que sempre o corpo que você vê no espelho, ele não é seu.
As pessoas, elas confundem. Por exemplo, a pessoa tá evoluindo. Aí um belo dia, ela acorda, olha pro espelho e vê o melhor corpo da vida dela. Eu falo com ela, olha, o dia que isso acontecer, esse corpo não é seu. Não, você tá... O corpo seu é de 2 meses atrás. Entendeu? E geralmente essa pessoa faz isso e ela acha que é dela e começa a sair do plano, começa a matar treino, começa a furar mais a dieta e derrete o resultado. O shape ele demora tempo para se consolidar, por isso que existe toda aquela oscilação, galera, né? O teu shape fica melhorando, piorando, melhorando, piorando. O shape que você tem de verdade normalmente é o shape que está entre o meio termo, entre esse melhor dia durante a semana e o dia de pior, né? Então, entre a segunda e o domingo vai ter um shape muito bom e vai ter um shape muito ruim de oscilação, ou talvez até em uns 10 dias aí, né? Mas vamos levar em consideração a semana. Dentro disso, o shape de verdade que você tem, que é teu, que você consolidou, é o meio termo entre esses dois, o melhor e o pior. Exato. É a média deles. Então, sempre saiba que esse shape maravilhoso que você vê às vezes no espelho, talvez seja só o melhor. Então, é a média entre esse e o pior que você consegue enxergar. Perfeito. Então, gente, ó, tomem cuidado com férias. E aí, Ramon, tem até uma orientação, eu aprendo muito quando eu viajo. Eu fiquei muito tempo sem viajar, muito mesmo. Porque eu só trabalhando, estudando, e eu falo que eu aprendi a viajar. Aí eu viajei a primeira vez, não fiz nada de atividade física, não fiz cardio, não fiz nada. Simplesmente eu voltei com uma dificuldade extrema de voltar para minha rotina, principalmente de treinamento. Triste, né, cara? Porra, e parece que não engrena, não vai, cara. É uma sensação que é um bloqueio que gera, que eu não sei nem explicar, cara, exatamente por que acontece. Mas o fato de você parar de fazer é a pior situação. Parar de treinar, cara, é a pior situação de todas. Eu sofro muito, sabe, Ramon? Hoje em dia eu tenho meu plano de operação. Quantos dias eu vou ficar fora? Eu tento manter ou uma atividade aeróbica ou então uma atividade resistida, dependendo do lugar que eu vou. Eu já aprendi que se eu parar com tudo, eu tenho uma dificuldade extrema de voltar, principalmente de querer ir para academia. E é um sentimento muito louco, porque eu gosto de treinar, faz parte da minha rotina e eu sempre estou inserido dentro de um planejamento de melhora. E eu tenho dificuldades extremas de poder fazer isso. E gera um bloqueio. Muito, e aí eu começo a perceber que isso é muito comum. Os alunos todos passam por isso. Toda viagem que eu faço quando eu volto, eu fico reclamando. E eu posto, né? Meu diário. E eu reclamo, não tô afim de treinar, mas eu vou. Esse negócio de treinar é uma merda e tudo mais. E aí uns alunos meus, nossa, Danilo, mas isso acontece toda vez? Eu falei assim, todas as vezes. Mas é o que eu faço hoje em dia, eu mantenho sempre o quê? Uma atividade. E isso me faz bem. E eu descobri que mantendo a atividade, além de eu conseguir voltar para a rotina de treinamento e às vezes de dieta também, sempre junto, eu posso comer mais na viagem. Então, eu uso a meu favor, entendeu? Eu posso comer e beber a mais. Ótimo, é uma refeição a mais que eu faço. Exatamente. E você faz com a cabeça bem tranquila. Sim, mas uma coisa que eu não gosto, eu mantenho atividade cardiovascular. Eu não gosto, eu nunca fiz viagens muito longas, de 15 dias, mas 7 dias no máximo. Eu não gosto de treinar em academia, não curto. Tipo, quando você viaja, é isso? Quando eu viajo. Você não gosta de treinar em outra academia? Não gosto. Como eu tô sempre dentro de um planejamento estruturado, a não ser que eu vou pra quando tá eu e a Nancy, a gente não vai. Mas, por exemplo, quando a gente vai com outro casal ou com outra pessoa que curte treinar, aí tudo bem, entendeu? Mas só nós dois, sem chance. O máximo que a gente faz o cardio. Entendi. Um cardio na praia é sempre muito bom, né? A pessoa que eu conheci na minha vida que mais odeia fazer cardio, cara, é o Danilo. Tá aqui, ó. Eu? É o cara que eu nunca... Ó, eu já puxei todo mundo que eu conheço na minha vida pra fazer cardio comigo. Não, no cardio do Ramon não é cardio, gente. Então tá bom. Descreve, Ramon. Descreve para as pessoas que estão te escutando o que é seu cardio. Você não fez? O Ramon, ele tem a cara de pau de me convidar para um cardio de 4 horas. Não, eu não falei que ia ser 4 horas. Não, mas você não falou, mas eu vejo você fazendo, entendeu? Ele, não, vamos fazer um cardio. Eu falei, o cardio para mim, Ramon, é o seguinte, aí eu tenho que concordar. Eu odeio fazer cardio, sempre odiei, porém ele me faz bem. Só que eu faço um cardio fazendo 2 coisas ao mesmo tempo. Eu aboli a esteira justamente porque eu fico balançando demais. Eu gosto na bike, porque eu pego meu telefone, eu faço alguma coisa, eu assisto uma videoaula, eu assisto uma série, eu faço qualquer coisa. Cardio pra mim tem que ser 2 coisas ao mesmo tempo. Sempre, sempre, sempre. A hiperatividade aí, doidão. Já conta do seu cardio de 6 horas? Mas eu fico escutando podcast no meu cardio. Você fica me escutando lá? Falando no seu ouvidinho? Não, eu escuto gente que sabe o que tá falando, Nil. Não, então é muito bom. Mas eu tô tentando fazer isso aqui pra ver se um dia eu posso entrar nessa playlist sua desse cardio longo. Talvez um dia você escuta o nosso, então. Isso aí me dá a dica. Eu escuto. Pode ser? Mas aqui, galera, esse negócio é fato. Essa questão do treinamento de atividade cardiovascular, hoje em dia muita gente pergunta, né, pra gente, nossa, mas
é necessário fazer cardio? É necessário isso? E eu tenho um histórico com cardio um pouco de frustração e depois de realização. Frustração porque os coaches que eu tinha me mandavam fazer cardio, óbvio que eu negligenciava. E até o ponto que eu comecei a perceber que com o cardio o meu corpo mudava muito. Com o cardio, se eu mantenho o cardio constante, o meu corpo muda. Mas é absurdo, né, é cara? muito. Uma semana de cardio, ele altera o shape em... Eu tava falando com uma aluna isso ontem. Ela é porque eu não tô vendo esteticamente. Ela já entendeu que estruturalmente ela mudou. Ela já é uma aluna de muito tempo na consultoria. Já tem mais de 3 anos de consultoria. Ela percebe que o shape dela estruturalmente mudou. Ela já teve um corpo muito sinistro, muito foda. Aí teve algumas coisas que aconteceram na vida dela. Mudou o trabalho, mudou toda a rotina. E ela deixou de fazer tanto cardio quanto ela fazia. Eu tava fazendo 3 horas de cardio. E negligenciando, inclusive, as 3 horas de cardio durante a semana. No dia não, desculpa. Aí ela estava comentando que ela não estava vendo aquele approach estético que ela tinha. E ela esteticamente fica muito bem. E ela não conseguia mais enxergar aquilo. Eu falei, cara, mas você tá fazendo tudo muito certo, tá tudo ok. O buraco é o cardio. Dela, não, mas não pode ser, porque não, é só o cardio, é só o cardio, é só o cardio. Eu falei, experimenta. Faz uma semana e me diz na próxima sexta-feira o que aconteceu. Aí na próxima sexta-feira, na sexta-feira que chegou, ela simplesmente me mandou uma mensagem. Ela, não precisa resolver nada, Ramon, porque já tá resolvido. Não, o problema era só que ela deixou de fazer o cardio. Uma coisa legal que sempre quando a gente orienta as pessoas, já percebeu, Ramon, que o nosso aluno, ele usa a gente muito como referência. E igual o meu aluno vê eu falando, olha, eu faço cardio, eu faço 2 coisas ao mesmo tempo, e vários alunos hoje em dia, eles compraram a bike, colocaram a bike em casa, tiraram o cardio da academia. Por exemplo, eu odeio fazer cardio na academia, mas o cardio em casa, pra mim, ele funciona muito bem fazendo 2 coisas ao mesmo tempo. E o meu aluno, por exemplo, ele dá valor a isso e ele consegue ver um resultado muito mais expressivo. Ele facilita o meu trabalho. Quando eu consigo colocar a pessoa uma rotina de cardio, às vezes, Ramon, uma pessoa que não gosta de cardio, eu entendo o lado dela, eu sou assim, eu falo com a pessoa, olha, você está disposta a fazer 15 minutos? 15 minutos depois do treino? Aí a pessoa me pergunta, mas vai adiantar? Eu falo assim, cara, é o início, se você não faz nada, vamos colocar 15 minutos. E eu sempre falo, eu quero alguma coisa que vai ser real aqui. E aí eu vou sempre trabalhando para poder o cardio, alinhar com a dieta, alinhar com o tipo de treinamento e fazer com que otimize resultado. Hoje em dia eu vejo que a maioria das pessoas querem abaixar percentual de gordura. E o cardio, para mim, é uma ferramenta fenomenal para fazer com que as pessoas tenham um resultado mais rápido. Entendi. Então, a frequência, você acredita que minimamente ela já resolve muita coisa? É aquele negócio, né? Eu tô preparando a pessoa pra guerra, né? Entendi. Então, pra uma pessoa que não faz nada, 15 minutos pra ela, ela odeia também. Eu sou do time dela que odeia o cardio. E eu falo com ela. Entende, porque a gente também odeia. Mas assim, essa questão do cardio, aí hoje em dia virou uma relação de amor e ódio, possamos dizer assim. Sim. Por exemplo, essa semana que a gente tá aqui com um projeto, já é a 2ª semana que a gente tá aqui, e querendo ou não, toma um puta tempo, não tem jeito, né? A gente tem que organizar as coisas, tem as gravações, e aí eu fiquei sem tempo de fazer cardio. E aí um dia eu peguei, fui lá e fiz, e aí no final do cardio eu falei assim, nossa, como é bom fazer o cardio. Como é bom pro bem-estar mesmo, sabe? Eu sei que é bom pra parte estética, mas o bem-estar que eu tive, eu falei, cara, eu não posso negligenciar isso aqui. Então eu fico nessa linha, né? Nossa, toma tempo, porque também é alocação de hora, mas eu tento sempre fazer 2 coisas ao mesmo tempo e ser agradável pra mim porque me faz bem. Entendi. Bom, então uma hora você vai fazer o cardio comigo e você não vai escapar, já que você é tão fã. Eu deixo você fazendo post. Você escolhe a playlist, vamos ver se esse podcast que ele escuta. Eu fico imaginando o que esse vermelho escuta nesse podcast dele. Não, são assuntos que não tem nada a ver com o que a gente fala aqui. Né? Mas é bom. Não, é muita doideira, velho. Se eu te mostrar a playlist de podcast... eu vou deixar nos comentários a playlist dele, eu quero até ver o que ele tem pra indicar pra gente. Depois você vai ver, não vou indicar nada. E o seguinte, essa questão do treino, vamos pensar sempre para as pessoas poderem sinalizar. Ramon, por exemplo, o aluno quando ele te procura hoje, ele sabe treinar? Depende. Tem cara que sabe treinar. Tira os atletas. Vamos pensar o seguinte, Tá. O aluno que, por exemplo, a gente tem em comum. Normalmente ele não sabe, cara. Não sabe. Normalmente ele tem uma dificuldade muito grande em compreender o que realmente é um treinamento. E eu já fiz muito disso, eu consigo falar isso com propriedade, porque várias vezes que eu tive a oportunidade, e sempre quando eu tenho essa oportunidade, eu faço
com o maior prazer de puxar um aluno meu e falar, vamos fazer um treino junto. Nossa, isso é Eu muito bom. adoro fazer isso, cara. Nossa, me dá uma percepção tão legal de como o meu trabalho tá andando, que às vezes eu não consigo falar com o treinador dele, né? Eu sempre gosto de conversar com o treinador dele e isso é essencial, isso não é nem uma possibilidade essencial, que se ele tem um treinador, eu preciso ter um mínimo contato ou até através dele eu passar algumas informações, trocar algumas figurinhas. Mas quando eu treino com ele é muito diferente. É muito diferente. A percepção que eu tenho de quanto ele entrega, de quanto ele consegue fazer, e eu consigo identificar erros, né, que ele executa, que ele faz, muito facilmente. Aí eu falo, velho, isso aqui é mais do que isso aqui, né? Essa alta intensidade que você achava que tinha não é tão... Ou às vezes o cara tá superestimando. Então, às vezes ele tá fazendo demais e não precisava fazer tanto. Eu falo, cara, vamos mais na manha aqui, não é bem... Você tá doidão, calma aí, velho. Vamos baixar um pouco a moral, a bola aqui, porque senão você não aguenta lá no final, né? Ou eu vou ter que fazer alterações pontuais na tua rotina para que você consiga manter isso aqui por mais tempo. A gente vai ter que conversar melhor. Sim. Então, sempre que tem essa possibilidade, é maravilhoso, você sabe disso. Uma coisa que eu sempre falo, a primeira coisa que eu falo pra pessoa, que é identifica ali qual que é a frequência que ela treina, faço uma orientação, falo, olha, eu queria que você treine um pouco mais, vamos dar motivo ali pra poder perder gordura, eu organizo o cardio. E às vezes eu pergunto pra pessoa, há quanto tempo você treina? Você tem um treinador? Então o que o Ramon falou é muito importante. A gente como coach, nossa responsabilidade é integrar os profissionais, coisa que hoje em dia fica complicada. As pessoas não têm tempo. E como a gente sabe, porque a gente tá no play, a gente sabe o tanto que é importante, eu falo, primeira coisa, tem um treinador, eu quero conversar com ele. E aí eu passo toda a análise completa de como essa pessoa tá. E eu peço ainda pro treinador me mandar um áudio curto de 2 semanas para eu saber como está o treino dessa pessoa. Porque o treino dela, a gente não tá jogando ela pro treino bem feito, o treinador tá com a pessoa ali às vezes 4 vezes na semana. E sendo que eu converso com ela muito menos, então o treinador conhece ela. Ele tem a capacidade de fazer uma leitura muito absurda. Muito. E aí quando tem um treinador é muito bom, né, Ramon? Porque a gente faz essa ponte. Quando a pessoa não tem treinador, e aí hoje em dia eu presto muita atenção, porque aí eu pergunto pra ela, quem que faz sua ficha? Aí tem um grupo muito grande de alunos que fala assim, eu falo assim, mas qual que é o nível de conhecimento que você tem pra poder fazer sua ficha? Às vezes o cara já teve personal há muito tempo, tá repetindo as fichas dele, o que é ok. Aí a pessoa às vezes fala, nossa, eu vejo no YouTube. Aí eu falo assim, olha, isso aí a gente tem que ajustar. E aí eu faço uma intervenção, entendeu? Que eu acho importante. A gente acaba intervindo nisso, não adianta. Porque influencia no nosso trabalho. É igual aquela galera que fala, mas você passa treino. Não, velho, não é que eu passo treino. Não passo treino, não Eu quero. não deixo a pessoa solta. A maioria dos meus alunos tem treinador, Sim. mas os que não têm, né? E às vezes eles não estão nem dispostos a ter, né? Mesmo que eu fale, talvez seja uma questão financeira, talvez de tempo, talvez... Cara, tem, infelizmente, cidades que você não consegue acesso a bons treinadores, então o cara prefere tocar o barco sozinho do que ter um treinador que ele sabe que é meia boca. Então, a gente sofre com isso também, né? Sofre. A gente queria que todo mundo tivesse treinador e que a gente estivesse conversando com todos os treinadores. O nosso trabalho ia ser maravilhoso se todo mundo treinasse. Mas você passa treino, não é que eu passo treino, velho, só que eu vou trocar uma ideia com o meu aluno a respeito disso. Já que ele que tá montando, né? Já que ele que tá montando, velho, eu vou ter que, assim, o que um consultor faz, né? Um coach que presta uma consultoria. Basicamente, você tá investindo para ter acesso em tudo o que eu aprendi durante a minha vida inteira, fazendo para eu evoluir e para as outras pessoas evoluírem. Então, tudo que eu puder entregar com relação a chaves para você evoluir, seja com relação a tudo, eu vou fazer. Porque você está pagando, você está investindo em tudo o que eu aprendi durante essa vida. Então, tudo que eu puder te ajudar, eu vou ajudar. Então, não é que assim, eu vou passar um treino. Não, cara, mas tudo que eu puder conversar e ajustar essas nuances junto com o meu aluno, eu vou fazer. Eu e o Ramon, a gente tem uma linha muito parecida e pra gente aparece todo tipo de pessoa. O cara que tem um treinador, a gente tem uma conduta. O cara que tem alguém que não está com ele com frequência, mas faz a ficha dele, a gente tem outra conduta. O cara que tá solto na vida, a gente tem uma conduta completamente diferente. E aí o que acontece é o seguinte, aquela pessoa naquele momento, e as pessoas, os nossos alunos confiam muito na gente, né, Ramon? Ela fala assim, Danilo, o que eu preciso pra poder melhorar? E aí vocês têm que entender que existe uma jornada para a pessoa poder seguir. Às vezes, naquele momento, o que a pessoa precisa é o seguinte, é se comprometer com a dieta, se comprometer ali com a quantidade de treino que ela tem. E muitas vezes, ela precisa de uma pequena orientação para ela poder dar o start. Eu sempre falo, olha,
com isso aqui você vai evoluir bastante. Não existe ponto solto no seu planejamento. E isso aí é cuidado, né, Ramon? E aí chega um determinado ponto também que eu indico pra ele. Eu falo assim, olha, o profissional que você vai procurar é esse. Durante esse período de tempo, porque você tem que consertar isso. Depois, eu falo assim, agora você vai procurar esse outro. E eu vou indicando pra ele qualquer tipo de profissional. É um treinador, é um fisioterapeuta, é um endócrino. E eu vou te dando as regras, porque eu falo, olha, nesse ponto que você tá, você destravou tal coisa e simplesmente esse profissional vai te atender muito bem. E pronto. Esse é o trabalho de uma consultoria, né? As pessoas às vezes ficam se perguntando, mas o que é uma consultoria, né? O que é isso aí que você faz? Né? Com quem que você trabalha? Aí você, consultoria. O que é a consultoria? Nossa, para explicar, cara, mas basicamente é o quê, né? Eu vou pegar tudo que eu sei, cara, tudo que eu aprendi durante todo, repito mais uma vez, tudo que eu aprendi durante toda a vida para aplicar em você, tudo que eu puder te direcionar no caminho certo, eu vou fazer. E existe uma coisa, tá? É igual você gosta de falar, eu vou te pôr na boa, né? Isso. Vou pôr meus alunos na boa. Vou te pôr na boa. E... Tudo que eu errei, você não vai errar. Tudo que pessoas que eu conheço e que a vida inteira também estão nesse jogo, erraram, né? E também transmitiram esse conhecimento para mim, você não vai errar. Então você está praticamente em um caminho, né? Em uma jornada que é a prova de erros. Pelo menos erros estruturais de conduta não vai ter. Você não vai mais errar nisso. Ao longo de toda a jornada, a gente aprendeu muita coisa, a gente errou muito e a gente foi direcionado para caminhos que fizeram com que a gente tenha um aprendizado ali na dor. E hoje, o que a gente faz é organizar esse pensamento em ordem cronológica, avaliando qual ponto o aluno está e o que ele precisa para poder fazer a evolução de quadro clínico. E muitas vezes vai ser necessário o quê? Introduzir outros profissionais. Às vezes vai ser necessário dar um delay para a pessoa falar assim, olha, não precisa contratar outro, com o que você tem de material, você vai trabalhar em cima desse material e fica muito fácil para mim e para o Ramon, por exemplo, a gente identificar que a pessoa já tem o que é preciso para ela poder melhorar. E quando ela não tem, a gente sinaliza para ela, fala assim, olha, nesse momento agora você tem que procurar tal pessoa. E aí sim, a pessoa fica satisfeita, né, Ramon? Ela aprende cada vez mais, porque todo o conhecimento que a gente tem hoje, são anos e anos e anos de conhecimento e a gente tem que passar pílulas desse conhecimento para as pessoas poderem assimilar e aprenderem. Não tem como eu chegar uma hora simplesmente despejar tudo nela. Eu preciso que ela chegue a um nível de conscientização X, né? A gente tem um nível de interação X, um nível de confiabilidade X, né? Para que eu trace novos caminhos e né, esteja disposto e ela esteja receptiva a esses novos caminhos. Então, tudo é uma questão de como as coisas vão progredindo, né? É uma progressão, tudo é uma progressão. E ao longo dos anos, eu e o Ramon, a gente entendeu bastante que ter técnicas de treino é importante, tanto que a gente tem um projeto onde a gente, já que as pessoas estão indo até o YouTube para poder procurar treino, eu e o Ramon, a gente tem um projeto que a gente seleciona quais os tipos de movimento, porque tem canais muito bons, né, Ramon? Tem que saber filtrar, Sim. Que aquela pessoa tem que executar. Então, às vezes, a gente fala assim, olha, tem esse canal aqui, tem esses vídeos que são bons, aprende a movimentar da maneira correta. Hoje em dia, a gente tem um porque privilégio, né? Ela pode ir lá digitar pullover, execução de pullover. Cara, tem um monte tudo lá. Bem. Aí tem 1 milhão de vídeos de pullover. Sim. E tem um monte de babaca falando merda. Esse que é o problema. Né? Aí, como que ela vai... Já que ela não sabe, ela sabe zero. Como que ela vai saber qual vídeo desse que realmente está ensinando um pullover da forma correta, já que ela não tem a possibilidade de ter acesso a um treinador? Isso, né? A gente entende hoje, tá? Porque a gente começou, eu pelo menos, né? É novo pra mim, tem 1 ano e meio que eu tenho um treinador. Esse treinador, ele é muito técnico, ele assina bastante, até participou de podcast com a gente, com o Rafael. Ele me ensinou o que hoje, às vezes, eu tento passar para um aluno. Eu falo assim, olha... Às vezes eu peço vídeo. Eu falo assim, faz um vídeo pra mim desse exercício. Aí o pessoal manda, aí o quê? Pego lá no banco de dados, falo assim, olha, esse exercício você pode fazer desse jeito. Às vezes em repost. A pessoa tá lá, eu falo assim, estica o braço, faz isso, isso, isso. Mas por quê? Alguém com conhecimento muito apurado me ensinou. E eu tive essa possibilidade. Então, gente, o aluno, ele recebe tudo o que a gente tem de melhor. Tudo de modo filtrado, apurado e para o ponto que ele precisa, na intensidade que ele precisa. Isso. A consultoria é justamente isso. É mostrar o caminho certo na hora certa para a pessoa poder evoluir. Isso, porque determinadas informações, elas não são saudáveis em determinados ambientes. Às vezes nem sempre mais informação vai fazer com que você evolua. Então é por isso que senão eu escreveria uma Bíblia e passaria para todo mundo essa Bíblia.
Só que como que eu vou saber qual que é o grau de conscientização, qual que é o grau que ela tá e o que ela precisa essencialmente? Uma analogia legal é o seguinte, você tá aprendendo inglês. Cara, quando você vai aprender inglês, você vai aprender a formar frases. Você não vai aprender as gírias muito loucas, não, para você poder comunicar num dialeto. Porque isso aí já é coisa mais específica. Então, olha o que é o complexo dessa definição da jornada, o que você precisa hoje para poder melhorar. O que é bom para você, nesse momento da tua vida, para esse você de hoje, né? Esse é o mais importante. É isso que você tem que estar atento. Tem um post que eu até fiz essa semana que ele fala o seguinte, você quer ter controle da sua vida? Então, pense o que você tem que fazer, qual a atitude correta que você tem que ter nas próximas 2 horas. O nosso trabalho, Ramon, é muito isso. Qual a atitude que a pessoa tem que ter no próximo mês? Pronto, é essa. Esse é o direcionamento. Às vezes o direcionamento não é procurar outro profissional. Às vezes o direcionamento é procurar outro profissional. E é aí que faz o nosso trabalho ficar cada vez melhor. A gente mantém dentro do nosso grau de competência, usamos a nossa experiência para poder proporcionar uma experiência semelhante para o aluno. Por isso que a gente gosta de descer pro play, a gente treina, a gente segue dieta, a gente vive o que o aluno vive. E testa, né? E testa. Eu me prometi, Danilo. Eu me prometi que eu não ia testar mais coisa. Não tem como, velho. Eu também já me prometi isso 1 milhão de vezes. Porque a gente sofre tá testando. A gente sofre, a gente erra. É desgraceira, porque você testa justamente sabendo que a possibilidade de dar errado é muito grande e que as variáveis não tão bem estabelecidas, né? Você tá numa equação aberta, então você vai para os extremos. Né? Então, não é nem que existe a chance de dar errado, vai dar errado, você sabe que vai dar errado, porque você precisa saber o extremo onde isso já não funciona mais. E, cara, eu prometi pra mim mesmo que eu ia parar de testar a coisa. Eu falei, cara, a partir aí acho que foi 2020, 2021, foi no passado. Eu falei, cara, eu vou parar, né? Eu vou viver uma jornada assim como os meus alunos vivem, né? Só de ganhos. Eu vou só empilhar ganhos o tempo todo. Não tem como. Sem testar, né? Vamos só no que dá certo, só no que eu passo pra eles, só no que eu tenho certeza absoluta que funciona, só no caminho seguro. Pensa que eu tô fazendo. Não, velho, já tô testando um monte de coisa. A gente testa, eu falo com o Ramon, a gente fez um compromisso. Eu e o Ramon, a gente fez o compromisso seguinte, olha, Ramon, a gente demorou muito tempo para entender o jogo. Hoje são anos e anos de estudo e praticando, mas o seguinte, o aluno que procura a gente, beleza, eu já tive 95 quilos seco. Eu sei pegar uma pessoa de 60 quilos e colocar ela com 95 quilos seco, entendeu? Agora, uma pessoa de 95 quilos seco me procura e fala assim, eu quero ter 110. Aí sabe o que eu faço? Eu falo assim, o que você sabe? Às vezes eu consigo falar assim, olha, a minha consultoria, eu vou te dar a minha consultoria para você poder aprender alguns conceitos. E depois disso, você tem que procurar outra pessoa. Sabe por quê? Porque eu nunca fiz. Então, essa questão do teste me deixa apto e seguro para entender o processo e jogar a pessoa na boa, não é assim? Sim, e a gente tem... É uma questão ética, né? Se você não tem segurança do que você está fazendo para outras pessoas, você não vai executar, você não vai fazer. Não, e outra, é muito ruim, né? Eu não me permito testar nada em aluno meu. Não. Nunca. É a mesma coisa, alguém te pergunta, onde que fica tal lugar? Você com segurança fala assim, fica ali, ali, ali. E tá tudo errado. Cara, isso é inacreditável, não pode ser feito. Não tem como, né? Não tem. E outra coisa, sabe o que eu penso também? Quando eu pego um planejamento de uma pessoa, principalmente quando a pessoa é uma boa seguidora de dieta, aí eu pego o planejamento dela, dá pra ver que tá errado. E dá pra ver que a pessoa não sabia o que estava fazendo. Ou seja, o dia que eu fizer alguma coisa pra uma pessoa que segue dieta, treina e joga o jogo, como eu, e eu não souber fazer e fizer errado, se ela for pra um outro profissional que sabe mais do que eu, ele vai saber que eu fiz merda. Ou seja, ele vai me julgar dentro da minha especialidade, porque eu errei. Então, eu falo, eu mantenho dentro do meu grau de competência o tempo inteiro. E não tenho vergonha. Tem pessoas, por exemplo, eu já passei aluno pro Ramon, o cara queria competir. Eu ensinei para ele o que era necessário. E eu falei, cara, seu objetivo é competir mesmo? Eu conheço um cara que vai fazer isso com maestria. E falei com o Ramon, o perfil é esse, e tô te passando um aluno. A gente comentou antes do podcast, né? Que hoje em dia eu falo, eu consigo colocar as pessoas na beirada do palco. Mas eu não tenho segurança para poder colocar a pessoa lá em cima. Eu apostaria que você consegue, sim. Não, com a sua ajuda eu consigo. Para eu poder aprender, eu falo, aí eu brinquei com ele, cara, pega é uma WhatsApp, limitação. Pega meu WhatsApp aí, gente. Perfeito, eu vou te mandar lá como é que funciona a consultoria. Mas é uma limitação que eu tenho, mas é mais por questão de segurança. Eu já consegui colocar as pessoas num ponto muito bacana. É o que eu falei, mas tem muito aluno teu que com 2 semanas... Então são 2 semanas que eu tenho que aprender? Não, tem alguns alunos teus. Mas com 2 semanas ali aonde você colocou ele,
com 2 semanas ele estaria apto. E olha só que participar legal. do- Sabe por que eu não sei, gente? Porque eu nunca fiz. Sabe por que eu não tenho segurança? E sabe por que eu não faço? Eu nunca fiz. Imagina que, às vezes, pra mim, Ramon, eu falo, tem você, tem alguns outros profissionais amigos nossos, que é onde eu jogo a pessoa, e eu falo, eu fiz ali o trabalho muito intenso e a pessoa quer algo que eu não sei fazer, que é um plus, e às vezes a pessoa, até o meu aluno, fala assim, pô, Danilo, mas você consegue. Eu falo assim, cara, eu até poderia conseguir, mas tem um cara que vai fazer melhor. Um dia eu quero estar apto a, que já é um dos projetos que a gente tem pro ano que vem. Claro. Cara, eu não tenho vergonha nenhuma de fazer isso, sabe por quê? Porque no final o que importa é a satisfação do aluno. Ele tem que ganhar de todas as formas. Sabe por quê? Porque eu sou aluno. E eu ia ficar muito chateado se uma pessoa não respeitasse o que eu desejo. Por exemplo, nossa, eu quero sempre estar com a melhor pessoa. E eu sempre me vejo no aluno e falo assim, cara, se eu fosse ele, é injusto com ele eu fazer isso. Então é melhor eu pegar outra pessoa, sempre no quesito competição. E eu acredito que sempre, né, na hora que você vai trabalhar com uma alta performance muito grande, igual quando a gente vai tentar bater o melhor corpo nosso, a gente aprende muito, né, Ramon? Aprende todas as vezes. Todas as vezes é uma jornada. E é diferente, né? Você pode executar a mesma filosofia, tanto de treinamento, tanto quanto de dieta, tanto quanto de hormônios, de ergogênico, mas sempre vai ser diferente. É impressionante como todo corte, por exemplo, é diferente. Todo off é diferente. E vão ter nuances que vão ser exploradas de formas diferentes. Então, cara, cada vez é uma jornada. Eu sempre tenho um friozinho na barriga quando eu vou começar um processo novo, porque eu falo, nossa, vai começar, velho. O que vai acontecer agora, cara? Eu fico naquela expectativa, cara. Por isso que eu não empato mais fase. Se é off, eu vou chegar no final do off cumprindo com tudo que eu precisava, eu não vou mais empatar para, sei lá, era, por exemplo, 6 meses de off, né? E eu malandrei, não fiz o que eu tinha que fazer, aí foi para 8, 12, 18, e não tem fim. Então, como eu tenho esse frio na barriga, eu quero passar para outra fase, né? Eu quero essa alternância, eu não me permito mais ficar empatando. Se é para fazer um corte em 8 meses, vão ser 8 meses. Se é um corte de 6, de 2, eu vou cumprir com aquilo porque eu quero passar para outra fase, cara. É divertido. É divertido. E uma coisa, aproveitando que você está falando de off-cutting, algo relacionado ao treino, Ramon, que acontece muito na consultoria, querendo ou não, as pessoas nos procuram querendo abaixar percentual de gordura. A pessoa quer o resultado rápido. E a pessoa fala assim, o que te incomoda quando você olha no espelho? Eu tenho uma gordura aqui, outra ali, outra ali. Geralmente, de acordo com o padrão de distribuição e como que foi o histórico da pessoa. E a gente começa a fazer logo uma dieta com, eu falo, a máxima quantidade de comida que a pessoa possa comer para ela treinar e recuperar e ainda assim abaixar percentual de gordura. E aí tem determinados momentos que tá tudo dando certo, a pessoa tá secando bastante, ela vira para mim e fala assim, eu estou muito fraco no treino. Aí eu falo assim, tá muito fraco, mas tá tendo resultado? Tá secando? Tá. Mas eu falei, você vai ficar fraco, e fraco você vai pra academia, e aí você não gosta de colocar música de guerreiro, falando que tá treinando forte, porque gosta, né? Todo mundo que treina é guerreiro. Eu falei assim, agora... Você não escuta os funk motivacional? Eu falei assim, agora você vai treinar sem energia e vai fazer. Sabe por quê? Porque eu preciso dessa adaptação. Você precisa que a pessoa fique fraca. Às vezes esse é um indicador e ela... O que eu faço? Eu tô fraco, o que eu faço? Eu falo, velho, paciência. Não, e isso é importante falar, eu falei isso do cutting. Eu já mandei áudio pro aluno meu falar, mano, eu tô bem mais fraco que você. Se eu falar, eu não tô nem conseguindo falar direito, velho. Quando eu tava cortando aquelas últimas semanas kamikaze ali, cara, eu falei, velho, você tá reclamando que você tá fraco, velho? Eu também tô. E não tem que fazer, velho. Eu só tenho que passar por isso. Essa situação, gente, acontece muitas vezes com aquela pessoa que já bateu o melhor corpo dela, tá? E tá ali no processo final de cutting, ela já tá tendo resultado, já baixou o percentual, ela consegue fazer isso melhorando até mesmo o treino, só que chega uma hora que a curva, ela alcança o ápice e ela começa a decair. E aí, muitas vezes, eu sou um pouco mal compreendido com alguns treinadores. Olha só como é que é importante. Uma pessoa orquestrar a situação. O treinador vira pra mim, tá tudo dando certo, a pessoa tá satisfeita, tá baixando o percentual de gordura, o treinador vira pra mim e fala assim, Danilo, o treino dela caiu muita qualidade, eu acho que tem que colocar comida. E aí eu tenho que explicar... mas eu já vi muito disso. Não, e eu tenho que explicar pro treinador o seguinte, fala assim, olha... Realmente, ela tá vindo baixa no percentual de gordura. Eu brinco, né? Eu estou com a mão na gordura do lugar que ela não quer. Ou seja, tudo que ela fizer, ela vai abaixar percentual de gordura. E, infelizmente, o treino dela vai estar comprometido durante um período. O treinador, ele não sabia que isso estava acontecendo.
Na cabeça dele, claro, eu tô impactando o trabalho dele, mas é onde eu falo, cara, vamos trabalhar com uma periodização de treino, entendeu? Às vezes a gente dá um descanso a mais. E por quê? Porque tá tudo acontecendo, tá tudo perfeito dentro do planejamento, mas durante esse período vai acontecer isso. E veja bem, se não tivesse você para orquestrar, Teria colocado comida. Eu teria colocado comida. E E aí não ia chegar onde ela que precisava parava chegar. no meio do caminho. Parava no meio do caminho. Já teve muito treinador, inclusive treinador que é muito amigo meu, que tem um nível de intimidade muito grande, do cara me ligar, falar de aluna, e ele fala, cara, ela tá muito fraca, velho, e você vai ter que pôr comida. Eu já tirei o cardio. Eu falo, não, negativo, o cardio continua, ela tem potencial de fazer, eu conheço ela, eu sei quem é a minha aluna, né? Ela não começou comigo agora. Volta o cardio, não está autorizado a tirar o cardio. Você não pode ficar com dó dela, velho. Não pode ficar com dó. Eu sei que você está convivendo com ela todo dia, você talvez, né, tenha uma... dá dó. Às vezes dá dó, porque a pessoa tá... Para ela chegar num condicionamento muito alto, né, a pele afinar e colar, grudar, ficar bonita, aprazível... É lógico que vai ter que Ela sofrer. reclama mais com o treinador do que com a gente. Lógico, velho. Mas aí, velho, ou você dá um chega pra lá nela e fala, para de reclamar aí, vamos tocar esse treino, né? Ou você vai ser o psicólogo. E aí você que sabe o que você vai fazer. Esse é o teu trabalho, irmão. Mas não vai tirar cardio e eu não vou pôr mais comida, porque eu sei que ela aguenta. E uma coisa muito louca que às vezes acontece é o seguinte, vamos supor que a pessoa tá fazendo 4 treinos na semana com 4 cardios. Às vezes, tirar um cardio dela vai ter que fazer eu tirar comida. E às vezes colocar um cardio, eu posso colocar comida pra ela. Ou seja, se te tira um cardio, tem que tirar comida. E se colocar mais um cardio, vai ser até bom. Porque aquele momento que ela tava com fome, eu pego e coloco comida pra ela. Eu descobri esses dias que tinha uma aluna minha, fez o cut inteiro com 3 treinos. E eu descobri no final. E eu falei assim, aí eu só pensei, eu nem falei com ela, eu falei assim, caralho, bicho, ela tava treinando 3 vezes na semana, que se for do treino dela, porque eu quero gastar energia, ela não tem comida, tá moendo no vazio. Já quando um aluno nosso fica fraco também, né, Ramon, chega num determinado ponto que a gente usa alguns artifícios, né? Eu falo, a pessoa tá ali brincando, né, com a mão na gordura, sendo que nos próximos 6 semanas ela fica do jeito que ela precisa de estar, tá fraca. A gente usa alguns artifícios. E por que a gente tem certeza, por exemplo, por que eu falo com tanta autoridade por esse treinador que não vai tirar o cardio e que eu não vou pôr comida? Porque eu treinei meu aluno, eu sei do que ele é feito. Eu sei que esse bicho aguenta, velho. Eu sei, já conheço psicologicamente ele. Eu sei que ele reclama e faz. Então, não, ele tem que ser forçado, e né, ele foi treinado para isso. Ele viveu uma jornada para chegar até ali. Então, eu sei o background que tem. Né? Eu sei o que aconteceu para chegar até ali. E aí é por isso que você precisa de alguém que orquestre e que saiba até onde as coisas podem ir. Porque senão é aquilo. Vai chegar perto, você vai se impressionar, vai ficar passional, vai se emocionar por ficar mais fraco, vai achar que, né, porra, mas não tô treinando bem. Mano, tudo bem que você não tá treinando bem. Você tá fazendo tudo que você pode? Tá. Para mim é o suficiente. Eu sei que você vai evoluir fazendo isso. E o legal também é o seguinte, quando o aluno procura, ou seja, no melhor dos casos, o aluno te procura, ele começa a baixar percentual de gordura, ele vai ficar com o melhor corpo da vida dele, mas isso é a primeira vez que ele faz. Na hora que esse aluno consegue fazer a transição, que a gente vai colocando comida depois e muda totalmente o aspecto, que a pessoa vai realmente treinar bem, eu viro pro treinador, nesse caso, e falo assim, olha, eu vou comprometer o treino dele mais 6 semanas, mas depois eu vou te entregar pra ele fazer um treino que ele nunca fez. Exato. Porque eu vou colocar tanta comida pra ele, eu vou encher ele tanto de comida que ele vai fazer um treino com você igual você nunca viu ele. Você vai se assustar. E eles se assustam, entendeu? E aí ele começa a entender o processo e ele fala assim, cara... Olha só que loucura. Tanto a que pessoa é assim. Nunca treinou tão bem. Eu falei assim, moe ela no treino. Aí eu falo o contrário. Regaça. Falei assim, agora você queria moer ela, puxa. Eu falo, eu vou dar corda aqui com a comida, puxa essa corda no treino. E aí eles gostam, velho. Eles gostam. E me mandam mensagem. Por isso que eu tenho os treinadores que eu sempre indico, que são pessoas que já entenderam, além deles terem um refinamento técnico na profissão deles, na atividade, né? Eles conseguem ser muito técnicos e ter um nível de qualidade muito grande, eles são exigentes, né? Esses treinadores que eu costumo recomendar, eles entenderam, eles já sabem esses processos, as alternâncias, essas variâncias, e eles sabem, eles já detectam isso tudo facilmente, eu não preciso mais ficar explicando, porque eles eles já viram muitos alunos passar por isso, e principalmente eles já viveram isso. Então, isso é muito cara bom. Que já é muito bom isso. quando o treinador ele já viveu isso. Ah, Carol, parabéns para você que é treinador e viveu períodos de corte, períodos de off, períodos que não são limitados só a isso, né? Só essas 2 palavras, né? Porque o mundo é muito maior do que isso. Parabéns para você que já
viveu tudo que você passa para o teu aluno e continua fazendo isso, porque isso te dá a habilidade de ser esse cara foda, esse cara que eu recomendo. É o cara que tem a teoria e a prática. Eu tenho alguns treinadores também que eu confio. Tem alguns treinadores até que já fizeram dieta comigo e eles sabem exatamente. E eu falo com o cara, eu falo assim, olha, ele vai entrar naquela fase que você já passou, acontece isso. Eu não preciso falar mais nada. Sabe o que o treinador fala? Pode deixar, Danilo, eu sei o que eu vou fazer. Deixa comigo. É bom demais. É bom ouvir ele isso. assume a responsabilidade. Aí eu falo assim, a bola tá com você, meu amigo. Eu confio 100%. E é muito bom, né, Ramon, trabalhar com uma equipe que você confia na pessoa, a pessoa entende o seu trabalho e a pessoa conversa com você e você entende o trabalho dela. Tudo funciona muito melhor. Por isso, gente, que nós temos as pessoas que a gente confia. Nós temos pessoas dentro de uma equipe trabalhando de forma que individual, mas que não precisa quase nem conversar. Exato. Não precisa nem conversar. Já tem um pré-entendimento de tudo que, né, da estrutura básica das coisas. Então, tá tudo certo. E é legal também porque aí você vê que esse profissional ele tem a compreensão de que quando você está orientando ele, né, você não está se intrometendo no trabalho dele. São coisas muito diferentes. Eu nunca tive a pretensão de me intrometer no trabalho dele, nem desqualificar o cara que tá comigo, porque ele tá no meu time, cara, né? A gente tá trabalhando juntos em prol do objetivo é o bom do nosso aluno. Exatamente. Então ele entende que tudo que eu falo não é para desqualificar o trabalho dele, nem para desautorizar ele, mas eu tô dando a segurança para ele de que ele pode fazer aquilo que eu tô solicitando, porque eu tomei as rédeas da situação, né? Eu tô coordenando tudo. Então, não é uma questão de querer mandar nele, nem me intrometer no trabalho dele, mas a gente tá somando, né? A gente tá construindo algo juntos. E isso é fundamental, cara. Porque se não tem esse entrosamento, é muito difícil. Cada um vai puxar a corda para um lado, vai achar que é daquele jeito, e não vai ter uma pessoa que tome a responsabilidade e fale, ó, se aqui der errado, cara, a responsabilidade é minha. E eu falo isso porque eu sei que não vai dar errado, porque tá tudo muito acertado. Então tem que ter isso. Se não tiver isso, cara, o meu aluno vai sofrer. E aí vocês entendem, nós estamos falando aqui de pessoas que têm treinadores. Agora você entende lá atrás no podcast que a gente comentou que quando o aluno não tem treinador, a gente tem que assumir uma responsabilidade, porque é ponta solta. Eu não deixo o aluno meu com responsabilidade com profissional de educação física que está dentro de salão de musculação fazendo ficha para 10 pessoas por dia. Eu não deixo. Eu falo com o cara, e detalhe, eu sou bem sincero. Eu falo com o cara, olha, você tem base de comparação, é o seguinte, vamos fazer dessa maneira e você vai me falar se é melhor ou pior do que você estava falando. Todos eles falam assim, nossa, Danilo, é muito melhor. Às vezes o cara até vicia, fala assim, nossa, eu quero mais. E aí eu falo, não, olha, eu vou te fazer até certo ponto. Depois a gente procura outras maneiras. Não, já teve aluno iniciante meu que eu via que ele tinha algumas características bem pontuais, características de basista, assim. Eu tinha o dom para coisa. E aí ele estava fazendo uma ficha de treinamento genérica dessas que você vê pelas academias, o que é super comum, né? Não é algo extraordinário, é normal a gente ver isso todo dia. Eu olhei para a ficha que ele fazia, cara, ele me mandou resultado que ele vinha tendo, quer dizer, ele já vinha não vivendo resultado há muito tempo. Aí eu falei, cara, joga essa porra no lixo. Você vai um dia fazer terra, no outro você vai agachar, no outro você vai fazer pullover, no outro você vai fazer uma barras e paralelas, ia fazer uma série de coisas lá. Eu falei, cara, eu não tô passando um treino, só tô falando que você tem que fazer aí. Você fala que você não tem que fazer, né? Exato. Você pega esse negócio que você tem que é muito ruim, que vai impactar o meu trabalho, tira isso da sua frente e faz isso aqui que é muito melhor. Aí ele, Ramon, mas quanto de cada um? Não tô entendendo o que você tá querendo dizer. Aí eu, velho, quanto você conseguir. Ah, mas com que carga? Com a carga que você conseguir, cara. Você já tem bom senso, você já não é mais um moleque, você já não é mais um menino, né? Vai lá, pede pro instrutor pelo menos avaliar o teu grau de execução, né? Pede, ou encontra lá, sei lá, acerta um valor pelo menos para um cara ir lá e um bom treinador aí, veja lá. Você vai saber identificar um cara bom na academia. Peça para ele ver o teu agachamento, o teu desenvolvimento, o teu terra. Peça para ele olhar e fazer as correções mais pontuais que ele puder fazer para te ajudar nisso. E aí ele, beleza. Meio contrariado, ele fez isso. Cara, deu 2 meses, o cara tá sinistro, cara. O não resultado que ele havia tendo, mesmo com uma dieta já setada, cara, o corpo dele mudou totalmente em 2, 3 meses, cara. Aí ele, Ramon, agora eu tô entendendo um pouco melhor o teu trabalho, porque quando você falou para eu fazer isso, eu meio que desacreditei. Achei que você tava sendo displicente, você, né,
você tava meio que me falando um negócio a esmo. Aí quando ele fez e viu o resultado, aí ele compreendeu como que é o meu trabalho, o que que é uma consultoria. Hoje em dia, essa questão do treinamento, quando uma pessoa consegue desenvolver um treinamento com o treinador ou então com os artifícios que a gente encontra, ela tem muito mais resultado, muito mais resultado. Então, gente, o treino é essencial para o seu resultado, porque na hora que você pega alguém que consegue orquestrar as situações, você não trava. Muitas vezes o mau treino, aquele treino meio xoxo, meio fofo, ele simplesmente te impossibilita todas as alterações fisiológicas para você poder evoluir depois de um certo ponto. É necessário novos estímulos, é necessário uma jornada, é necessário ter um direcionamento, porque só assim você consegue ter um resultado muito mais exemplar. E para poder finalizar, Ramon, tem uma coisa muito interessante que é o seguinte: como o nosso trabalho impacta a qualidade do treino daquela pessoa. E aí, um dos pontos principais que eu falo que as pessoas têm resultado, principalmente quando a pessoa tem um treinador, é a gente informar o treinador. Fala assim, olha, essa pessoa vai acontecer isso com ela. Essa pessoa, ela tá apta a poder fazer isso. E, de novo, é uma informação extra que aquele profissional recebe. Até mesmo a gente fala isso com o endócrino também, né? Nossa, essa pessoa agora vai poder comer mais. Ele pode o quê? Trabalhar com outras drogas, trabalhar com uma outra maneira, para que a pessoa consiga ter resultado. E a gente sempre tenta integrar ao máximo esse tipo de serviço, correto? Correto. Até esses tempos um aluno me perguntou, ele e o treinador dele, a gente estava tendo uma conversa, os três. Curiosamente, pessoalmente, a gente estava na academia. E aí aí o treinador dele havia feito uma avaliação muito bem feita, inclusive, até elogiei, uma avaliação sinistra, avaliação de postura, cinesiológica, enfim, o cara fez um trabalho muito bom. E aí ele me falou que eles queriam fazer, ele queria ver se eu aprovava, né, se ia dar certo, junto com o que eu queria fazer da parte dietética. Ele me apresentou um trabalho muito bom. Ele ia fazer correção de uma série de questões de pontos fracos que esse meu aluno tinha. Né? Isso no processo inicial do planejamento? No processo inicial. Eles estavam começando, né? Inclusive o treinador virou meu aluno também. Então eles estavam começando esse processo. E era um trabalho muito bonito. Estava muito bem setado. Só que toda a rotina dietética do meu aluno era uma rotina de corte, e eu precisava que ele expressasse muita potência nisso, né? Eu precisava que ele tivesse um dispêndio de energia muito grande, né? E aí ele ia trabalhar em pontos que o meu aluno não tinha possibilidade de gerar potência, gerar energia. Ele não tinha tanta familiaridade com o tipo de exercício? Exatamente. Que eram os pontos fracos que ele tinha. Tava certo, só que dentro de todo o contexto estava errado. Porque o aluno ia ficar insatisfeito porque ele não ia ter esse resultado. Não ia evoluir na velocidade que eu preciso que ele evoluísse, né? Sim. E aí eu tive que falar, cara, isso aqui tá maravilhoso, eu tenho dó de falar pra você não fazer isso aqui. Mas você tá vendo as pernas desse cara? E o cara, não, as pernas dele é o ponto forte do shape. Porque o cara ele é um gordinho. Ele ainda estava gordinho, agora já não está mais. Mas ele estava gordinho e você olhava para ele, você via que as pernas dele, por natureza, eram dois troncos, assim. Perna de elefante. Perna de quem, cara, pode agachar com 300 quilos nas costas, sabe? O bicho bruto mesmo. E ele com vários pontos que são muito fracos no shape. Mas aquelas pernas, cara... Eu falei, você tá vendo isso aí? Dele mas é o ponto forte, né? A gente tem que reestruturar ele para ele começar a ter uma harmonia melhor. Eu falei, não, senhor. Depois a gente vai fazer isso. Mas agora você vai pegar essas duas pernas dele... Pôr pra gastar energia. E vai pôr pra gastar energia, cara. Né? Você vai pegar essas pernas dele e vai surrar na perna, vai surrar na coxa dele, mas mesmo assim você acha que é por esse caminho? Eu falei, cara, não é que eu acho, eu tenho certeza. Todo o trabalho que você vai fazer, todo esse trabalho bonito que você me mostrou, dessa avaliação, de todos esses pontos fracos, eles são muito cabíveis, mas não agora, porque agora é a hora que eu preciso que ele gaste muita energia. Então, ele não vai nem ter energia suficiente para recobrar os pontos fracos que você está trabalhando. Então, você pode fazer um trabalho muito bonito agora, mas não vai surtir efeito. Primeiro, vamos estabelecer 3 meses que você vai surrar os pontos fortes, e é um contrassenso, né? Você sempre pensa, um aluno novo, o que ele tem que fazer? Avaliar, identificar os pontos fracos e trabalhar esses pontos fracos. Mas como o processo que ele vem fazendo na rotina de dieta e na rotina... Assim, a jornada dele, primeiro precisa mostrar um resultado para depois ele passar para uma fase de evolução, essencialmente, aquilo não estava na hora certa. Então, é um trabalho muito bom que não estava setado na hora certa. E aí, o que aconteceu?
os primeiros meses, vai ser surrado nos pontos fortes, o que realmente parece um contrassenso, e depois vem a aplicabilidade daquele trabalho bonito que ele estruturou. Isso eu também vivo demais, Ramon. Você me lembrou vários casos onde eu falo, é contra-intuitivo, porém a pessoa me cobra tanto um resultado e todo mundo quer ter resultado rápido. Todo mundo quer ter um resultado rápido, um resultado expressivo. E aí o que eu falo para a pessoa é o seguinte, olha, para poder te entregar um resultado rápido, que vai te deixar motivado, que vai fazer com que você veja um resultado, que vai fazer com que você evolua bastante, você precisará treinar de uma maneira diferente. E é o que o Ramon falou, é contra-intuitivo? É, mas você joga a pessoa para poder fazer um treino que ela gosta. Porque se você coloca ela para poder fazer um treino que ela não gosta, que ela não tem tanta habilidade, ela vai ficar desanimada. E aí eu pego essa pessoa e falo com a pessoa, olha, nós vamos fazer dessa e dessa maneira, porque desse jeito você vai conseguir gastar muita energia, você vai conseguir ser assíduo à academia, eu preciso com que você dê motivo para o seu corpo abaixar percentual de gordura, eu deixo a consultoria também comercial, porque a pessoa espera um resultado, ela fala assim, Danilo, eu quero secar rápido. Eu falei assim, olha, tem como fazer. Dentro das possibilidades tem fisiológicas, como fazer. Né, aceitáveis, cabíveis. E esse é o melhor caminho. E é onde eu garanto pra pessoa. Aquela pessoa, por exemplo, que gosta muito de fazer cardio. Tem gente que ama fazer um cardio de alta intensidade. Cara, tem certos tipos de dieta, gente, que a gente trabalha com uma quantidade de carboidrato grande para essa pessoa que tem funcionalidade, né, integridade física em primeiro lugar e consegue fazer um cardio de alta intensidade. Ramon, é muito bacana. Porque você trabalha com o glicogênio da pessoa mais alto, você sabe que ele vai ter que bledar mais e simplesmente você faz um planejamento com mais comida e a pessoa alavanca resultados. Os melhores resultados que eu já tive no emagrecimento foi uma pessoa que conseguia correr. E aí ela vinculou o treinamento de corrida junto com o treinamento de musculação. Essa pessoa tem muito resultado, é muito expressivo. É aquilo. Até uma pergunta que frequentemente me fazem. Eu vou começar um processo de emagrecimento, né? Quero secar. Quero emagrecer para depois eu secar, logicamente. O que eu faço no treinamento? Faça o que você tem de muito bom. Use todos os quesitos que você tem de muito... Eu tenho certeza que alguma coisa você é muito bom. Alguma coisa você gosta muito de fazer. E normalmente você é bom no que você gosta muito de fazer. Então, use isso a teu favor. Não tente ir na contramão disso, porque você não vai ter resultados tão rápidos e tão expressivos. Estruture planos de ação a curto prazo e a longo prazo e a médio prazo. Então, o planejamento de curto prazo, de início, de start, é você pegar e fazer muito bem o que você é muito bom, o que você nasceu para fazer. Então, você agacha muito bem e tem um agachamento perfeito, né? Consegue e gosta de agachar. Agacha o máximo que você puder, cara, né? Ah, eu corro. Vai correr então, vamos colocar a musculação como segundo plano. Ah, eu gosto muito de, sei lá, faço muita barra, meus treinos de costas é muito bom. Vai fazer quantos treinos de costas você puder, irmão. É isso mesmo. Uma coisa que é muito interessante, gente, quando o aluno, até qual ponto ele vai permanecer nesse estágio contra-intuitivo, até ele simplesmente chegar para você e falar assim, nossa, eu estou muito satisfeito com o meu corpo. Aí você fala, pronto, eu já resolvi o problema inicial. Essa pessoa me procurou para consultoria porque ela tinha uma gordura que incomodava ela tinha um questionamento, a gente escuta muito o aluno, eu coloquei ele dentro de um planejamento para ele poder colecionar o resultado mais rápido possível e ter maiores chances de sucesso, porque ele vai estar fazendo o que ele gosta, e depois disso a gente começa a trabalhar a parte estrutural, a parte metabólica, a parte que ele vai fazer tudo, porque ele tá feliz, ele tá olhando pro espelho, ele tá bonitão, lógico, entendeu? Ele já ganhou ele tá harmônico? Coisa. Não, mas dentro do que ele podia estar, a gente definiu a jornada inicial para ele de um caminho diferente. E olha o tanto que é importante. Essa é a consultoria, definição de consultoria. Sim. E esse cara tá feliz depois para poder lá fazer um treino que ele não gosta, mas ele fala assim, cara, eu tô fazendo um treino que eu não gosto, mas eu tô olhando pro espelho, eu tô bonito. Aí já tocou foda-se. Já. E aí depois é onde o trabalho também fica bem interessante, né, Ramon? Que é isso. Aí é um olhar mais clínico para a pessoa poder trabalhar uma musculatura que ficou para trás. Eu falo, a pessoa atingir o melhor corpo da vida dela é o primeiro passo, né, Ramon? Eu acredito que o aluno, ele fica mais animado, ele quer continuar, ele se sente recompensado pelo trabalho, porque ele tá olhando pro espelho e ele tá vendo um corpo muito bom. E a partir daí, quando o aluno atinge esse ponto, a gente consegue trabalhar muito melhor. Se ele não tem um certo resultado expressivo aí em alguns meses, né, vai ser difícil que ele consiga comprar a ideia. Vai ser difícil. E é lá onde que muita gente erra, acaba querendo fazer tudo e não faz nada. Teve um aluno meu que me mandou uma mensagem hoje falando assim, nossa, eu tô indo muito bem, eu tô emagrecendo, mas eu não tô vendo eu ganhar massa muscular. Aí eu falo assim, aí eu até abro o planejamento dele. Aí eu abro o planejamento dele, Ramon, ele já tá na segunda dieta de corte, ou seja, a gente tá vindo tirando comida, ele tá perdendo gordura, aquela gordura do finalzinho. Aí eu falo assim, olha,
você tá esperando algo que não vai acontecer. Você vai manter sua massa muscular. Olha só, aí eu explico pra pessoa, e é quase uma explicação bem simples. Eu falo assim, cara, a gente tirou comida sua, você tá no final perdendo gordura. Como você quer ganhar massa muscular? Você vai ganhar massa muscular na hora que eu for colocar comida pra você. Aí a pessoa, é dureza, né? Eu falei assim, dureza, mas tá tudo dando bom. Ele, então tá bom, eu vou continuar, mas depois você vai colocar comida pra poder ganhar massa muscular? Eu falei, vou, pode ficar tranquilo. Dureza, cara, é quando você não tinha nada. Você não conseguia nada, você não ganhava massa muscular, você não perdia gordura, você não via nada acontecer. E só piorava. Isso era dureza, cara. A inflação metabólica, né? Inflação metabólica, isso era dureza, né? Tem coisa acontecendo, tá dando certo, cara. Tem coisa acontecendo. E outra coisa, e esse é um divisor de águas para os nossos alunos, é o seguinte: o aluno ele começa a consultoria, ele quer baixar percentual de gordura, ele chega num percentual de gordura muito bom. Depois ele é inserido num planejamento de ganhar massa muscular, então fica-se tempos, né, para poder ganhar massa muscular. Depois disso, a cabeça dele muda. Ele já entende que ele vai ter que passar por períodos de secar, e ele sabe que esse período tem final. Depois ele passa por um período de comer muito, ele sabe que esse período tem final, e aí ele vira um aluno completamente diferente. Ele entende aquela jornada e ele respeita muito mais o processo. Não, por isso que aí aqueles alunos que estão com a gente há 4 anos, 5 anos e tá indo. Só resultado positivo, as coisas. E ele não abre mais mão disso, você sabe disso. Exato. Ele não vai abrir mais mão dessa jornada, porque ele já entendeu a jornada. Né? Então, gente, vocês viram aí, né? O treinamento, ele é peça fundamental. É necessário ver o quanto você treina de quantidade, qual que é a frequência desse treino, o que é preciso para você poder melhorar, se é necessário acrescentar cardio ou não, se é necessário escolher o tipo de cardio. Para algumas pessoas isso é importante, outras não. E tem tantos caminhos, né? Você sabe, dá para ganhar massa muscular fazendo muito cardio, né? O que parece contra-intuitivo. Dá, com né? certeza. Inclusive, produtivamente, de forma até superior a pessoas que não fazem cardio. Dá para secar sem fazer cardio? Até dá, né? É um caminho talvez que seja um pouco mais conturbado, mas dá também, você sabe disso. Dá para reduzir bastante. Tem que errar muito pouco, né, Ramon? Isso, errar nada, né? Eu até costumo... Olha só, tem personal que uma vez aconteceu, isso também é outro fato, olha como é que é importante. Ele conhecia o meu trabalho e tirou o cardio de uma pessoa. Só que esse personal é um personal que ele joga o jogo, segue dieta, treina, faz tudo perfeito. E o aluno dele gostava de beber. Aí ele tirou o cardio. Eu falei com ele, e eu respeito, sabe? Eu falei assim com ele, pô, a gente vai tirar o cardio do cara, coisa e tal. Ele, não, eu quero que faça isso. Eu falei, não, beleza. Aí passou um tempinho, eu vi que a pessoa estava engordando. E aí eu expliquei para ele, falei assim, olha, esse cardio que ele tinha aí, eu estava já calculando, colocando comida para poder suprir esse cardio, porém, durante o cardio, ele perde um pouco de gordura, que é justamente a gordura que ele está ganhando quando ele está bebendo. Eu falei assim, vamos voltar com esse cardio, por quê? Porque ele é necessário porque essa pessoa não segue dieta 100% no final de semana. E por isso que é uma das coisas que eu falo, o cardio, ele me dá uma liberdade de errar um pouquinho mais. Às vezes, ele tá ali para poder ficar no 0 a 0, um drink que você vai tomar, uma saída que você vai fazer. E para algumas pessoas, como o Ramon falou, eu tenho poucas pessoas, Ramon, que conseguem emagrecer sem cardio, você acredita? Se eu falar assim de aluno homem, são poucos. Eu tento não fritar a galera no cardio. Às vezes eu falo assim, vai fazer 20 minutos, a pessoa só... Falei, cara, se der certo com 20 minutos, a gente tá no lucro. E às vezes eu vou aumentando de forma gradativa. Normalmente o cara que vai conseguir secar sem fazer cardio é o cara que é um híbrido entre um cara que treina musculação para desenvolvimento estético e ele ainda traz consigo muito do treinamento de um basista, de um powerlifter. Ou então ele não erra nada. Isso, né? Ele trabalha com cargas muito absurdas, alternando entre um treino de musculação que é focado para a estética de um bodybuilding. Então, ele é o cara que é um híbrido disso e esse cara não erra na dieta. Eu tenho só um cara, para falar a verdade, se chama Daniel, o cara é muito bom. Mas o que acontece? Ele não bebe, ele fura a dieta dele só com uma refeição específica uma vez na semana, segue dieta 100%, ama seguir dieta e ama treinar. E aí sim, ele consegue fazer pouco cardio. Isso, pouco. Um pouco ele sempre vai fazer, né? Eu acho que é bom. E sem falar, galera, que também tem toda a questão de recursos, né? O quanto você usa de recursos. Isso muda tudo. Isso muda o jogo, mas aí acho que nem vale a pena entrar nesse assunto agora, né? Porque a gente tá sendo um pouco mais superficial. É um assunto, Ramon, que a gente vai fazer um podcast inteiro pelo seguinte... Tudo que a gente falou aqui, gente, se você usa hormônio ou não usa hormônio, é válido. Agora, para uma pessoa que usa hormônio, aí o jogo é diferente, não é? Totalmente diferente.
Assim, a filosofia é a mesma, né? Os conceitos não se alteram, mas a aplicabilidade desses conceitos, a nuance disso... A jornada que a gente comentou aqui. A jornada é outra, não adianta falar. A velocidade é outra, o índice que você vai ter de possibilidade de erro é outro, você vai ter alguns bônus e alguns ônus. Então, assim, a conversa é longa. Mas eu acho que é super válido. Hoje em dia, a gente tem alunos de tudo quanto é tipo. E fica aí, então, um tema para nosso próximo bate-papo. Não, fechadíssimo. Fechado. E te agradecer aí, Ramon. Muito obrigado aí. E, de novo, a gente consegue falar tantas coisas a respeito de treino, gente, porque a gente treina, tá? Isso é muito importante. Ramon, se você não treinasse, você iria conseguir falar tudo que você falou aqui? Não tem como, cara, porque se você lê é uma coisa e você lê e executar é outra. E se você ler, executar e testar as nuances disso, como eu falei, a gente nunca vai... Eu já prometi, mas eu não consegui cumprir com a minha promessa de Nós vamos continuar testando, tá? Sabe o que eu falei? Eu falei assim, eu falo 4 anos. Eu me propus 4 anos testando ainda, porque aí depois também de um tempo, Ramon, eu quero jogar na boa. Cara, mas eu não sei, velho, se a gente consegue. Eu meio que desisti de... Eu tenho uma certeza, sabe qual que é? Os próximos 4 anos... A gente vai fazer. A gente vai testar? A gente vai testar. A gente vai ter resultado? Eu tenho certeza. Isso, com certeza. A gente vai errar? Vai. Com certeza. Mas isso vai deixar a gente apto a ser melhores coaches. A ser melhor coach, justamente. É isso aí. Foi o que me forjou a ser um bom coach. Eu realmente, não é orgulho, não. É porque eu sei quem eu sou, né? Eu sei tudo que eu passei para chegar até aqui. Foi testar, cara. Foi fazer, foi executar, foi observar muito. Exato. É isso que me fez. E o seguinte, galera, muito obrigado a todo mundo que participou e tamo junto. Isso aí, tamo junto. Valeu galera. Abraço. Tchau, tchau.